E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do movimento Muda Aí. Vamos trazer um pouco de ciência para poder compreender o que acontece com a gente quando a gente está num estado de relaxamento ou meditativo? A gente passa por diferentes níveis de consciência durante o dia. Quando a gente está acordado, dormindo, sonhando, em sono profundo, meditando, e a gente vive uma realidade diferente em cada um dos diferentes níveis de consciência. E isso está diretamente ligado às nossas frequências cerebrais. Você já fez um encefalograma? Mesmo que você ainda não tenha feito, eu imagino que você saiba que é através desse exame que a gente mede as frequências elétricas do nosso cérebro. Beta, alfa, teta, delta. O que acontece quando a gente está em cada uma dessas ondas cerebrais? E se eu te disser que quanto mais lenta a nossa frequência cerebral, mais produtivo, mais criativo, inteligente a gente se torna? Eu não preciso nem dizer mais relaxado, mais em paz. Vamos entender mais sobre isso? Mas antes, deixa eu te pedir para você dar o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, aperta o sino para receber as notificações dos novos vídeos. Eu te agradeço tanto. As frequências cerebrais variam de 0 a 60, 70 pulsações ou ciclos por segundo. Se vocês olharem a frequência beta, vocês vão ver que ela é a mais acelerada. Vamos falar de cada uma rapidamente? Nas ondas beta, as pulsações estão variando entre 14 e 21, mais ou menos. É quando a gente está em estado de vigília, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar. É nessa frequência cerebral que a gente faz as coisas do dia a dia. A gente se movimenta, anda, conversa, trabalha, pensa, sente. Em situações normais, tranquilas, em estado beta, a gente está com umas 21 pulsações por segundo. E o que essas pulsações elétricas estão fazendo? Elas estão gerando energia. Funciona assim, os nossos neurônios vão absorvendo ondas elétricas até o pico desse ciclo e depois descarregam essa energia, que é quando se dá a sinapse, que é a troca de informações entre os neurônios. Deu para entender? Em condições tranquilas, com mais ou menos 21 pulsações por segundo, a gente está gerando uns 50 microvolts por neurônio, que é o quanto de energia, de informação que a gente está trocando de um neurônio para o outro. Agora, se a gente está sob estresse, ansioso, com medo, com as emoções sem controle, o que acontece? A frequência cerebral pula para 28, até 70 ciclos por segundo. E ao contrário do que a gente possa imaginar, quanto mais alta a pulsação, menos energia a gente gera, podendo chegar só a 10 microvolts por neurônio. Você consegue perceber que sob muito estresse e ansiedade, a gente emburrece? A nossa energia fica lá embaixo e as sinapses são pobres, com pouca informação trocada. Agora vamos olhar para as ondas alfa e teta. As ondas começam a ficar um pouco mais lentas. Normalmente a gente está em estado de sonho aqui, ou em profundo relaxamento, em estados meditativos. Olha que incrível! São nessas ondas que se dão os processos criativos, de imaginação, de visualização, de improviso. É aqui que a gente retoma memórias de longo prazo. E quanto de energia que a gente está disponibilizando entre os neurônios? Na frequência alfa, a gente está por volta de 10,5 pulsações por segundo, o que equivale a 100 microvolts de energia gerada. Agora, se a gente entra na onda teta, a gente pode chegar a gerar mais de 300 microvolts por segundo. A comunicação entre os neurônios, nessas duas frequências cerebrais, é fluida, frequente, poderosa. O fluxo de informações é muito maior, não só em quantidade, quanto em qualidade. As frequências cerebrais muito rápidas criam ruído, interferência na troca de informações. A informação trocada é pouca e ainda vem com falhas, é incompleta. É quando acontecem os lapsos de memória. São os brancos que a gente tem às vezes durante uma prova ou no meio de uma apresentação importante. Já nas frequências mais lentas, há espaço para a comunicação acontecer livremente, desimpedidamente. A gente raciocina melhor. As soluções para os problemas aparecem do nada. As ideias criativas começam a pipocar. A gente acessa facilmente a nossa memória. A gente se torna mais inteligente. E por fim, as ondas delta, que acontecem quando a gente está em sono profundo, com ondas bem lentas. É aqui onde a gente encontra a verdadeira paz, o nirvana. Nessa frequência, a gente normalmente está em sono profundo, que é aquele primeiro sono da noite, difícil de acordar, com total relaxamento muscular. A gente também entra nesse estado quando a gente está em coma, sob efeito de anestesia profunda, ou
em profundo estado meditativo. Mas vamos combinar que chegar nesse estágio é só para os grandes monges. Pelo menos eu ainda tenho uma longa estrada aí pela frente. Agora, olha que engraçado. Ao contrário do estado de tensão da onda beta, na delta, a gente também gera menos energia, menos troca de informação entre os neurônios. Mas pelos motivos absolutamente contrários. Aqui é porque a gente alcançou um estado de paz profunda e a comunicação não é necessária. Percebeu como a vida louca, acelerada, estressante que a gente vive faz a gente viver uma realidade limitada? Aprender a baixar as nossas ondas cerebrais em alguns momentos do dia, principalmente quando a gente se sente que está estressado, ansioso, vai ajudar e muito, não só a expandir o potencial da nossa consciência, como encontrar equilíbrio, paz interior. A meditação, sem dúvida, deveria ser incluída em todos os currículos escolares, na vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos. Eu vou fazer um vídeo depois, para a gente falar mais sobre meditação e trazer algumas técnicas para a gente meditar. Mas agora eu queria trazer para sua atenção uma técnica simples e rápida, que pode nos ajudar a qualquer momento a baixar a nossa frequência cerebral, nos dar mais energia, criatividade, diminuir o estresse e a ansiedade, acalmar as nossas emoções. E eu estou falando da respiração. Por mais que respirar seja uma coisa natural, automática, que a gente faz inconscientemente, a verdade é que muitos de nós desaprendemos a respirar ao longo da vida. Nossa respiração se tornou curta. A gente não respira mais pelo diafragma. A nossa respiração acompanha o estresse e a aceleração do estilo de vida que a gente leva. Só que encontrar alguns momentos durante o dia para respirar profundamente e conscientemente pode fazer maravilhas para o seu corpo, para a sua mente e para o seu espírito. Vamos experimentar? Existem muitas técnicas por aí, mas eu gosto de uma bem simples, que toda vez que eu estou ansiosa, estressada, me preparando para dar alguma palestra e estou nervosa, essa técnica me traz de volta ao reequilíbrio instantaneamente. Então sente-se confortavelmente em algum lugar com a sua coluna ereta, tente se desligar de qualquer outro pensamento e focar só na sua respiração. Inspire pelo nariz, fazendo com que a sua barriga se expanda primeiro e depois o seu tórax, até que você não consiga colocar mais nenhum ar para dentro. Depois expire pela boca, se concentrando para esvaziar primeiro o seu tórax e por fim o seu abdômen. Sopre até que não haja mais nenhum ar dentro de você. Vamos dizer que esse processo de inspirar leva mais ou menos uns 4 segundos e de expirar talvez o dobro do tempo, uns 8 segundos. Vamos tentar? Repita esse processo pelo menos 3 vezes. Você vai sentir a mudança no seu corpo e na sua mente instantaneamente. Vem, muda aí comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!